com a redação imposta pela emenda número 1, de 4 de dezembro de 90, fica o Poder Executivo autorizado a alienar por venda, através do processo licitatório, na modalidade pregão, o imóvel de propriedade do município, situado à Rua 18, 893, esquina com a Avenida 15, para que cuide da cidade de Barretos, constante na matrícula 3.526 do cartório de registro de imóveis. 2. Emenda aditiva, para incluir mais um artigo que será o 4º, remunerando os subsequentes para a seguinte redação. Artigo 4º. O Poder Executivo fica obrigado a quitar totalmente o precatório referente ao processo de desapropriação do imóvel que alude ao artigo 1º, imediatamente após a conclusão do procedimento licitatório de venda. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 30 de outubro de 2006. André Luiz Rezec, vereador. Pela atenção dos senhores vereadores, está em discussão as emendas e o projeto. Prefeito, pela ordem. Eu gostaria de apresentar mais uma emenda e, por isso, solicito vista do projeto. É regimental o pedido de vista. Os que concordam permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vista, se encerram-se as discussões. Está na página de cumprimento. Prefeito Municipal dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude e da outras providências. A Comissão Permanente elaborou parecer favorável. O vereador Lilico solicita dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Cláudio Honor solicita apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. André. Ainda na página do cumprimento, projeto de lei 059, prefeito municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.511.982,87. A comissão permanente elaborar parecer favorável. O vereador João Alberto Minaré solicita dispensa da leitura dos parecer. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, votação única. Está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador André Rezec. O vereador Mandioquinha solicita apreciação, redação final na noite de hoje. Está em votação, redação final. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Continua na página do cumprimento, projeto de lei de resolução da mesa da Câmara, aba crédito suplementar no valor de 50 mil. Comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O vereador Toquico solicita dispensa da leitura dos parecer. Está em discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto em resolução em discussão única. O vereador Isisto solicita dispensa, apreciação e redação final na noite de hoje, regimental. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei, do projeto resolução. Voltando para a ordem do dia, primeira discussão, projeto de lei complementar de 03/2006, prefeito municipal altera o dispositivo da lei complementar de 71 de 27 de setembro de 2006. Comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O vereador Mandioquinha solicita dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar, primeira discussão e votação. O vereador Alipim, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem.
Aprovado o projeto de lei complementar em segunda discussão e votação. O vereador Dr. Otávio solicita prestação e redação final na noite de hoje, a regimental. Está em votação e redação final. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, redação final do projeto de lei complementar. Projeto de lei 085, vereador Existo, dispõe sobre o Programa Municipal de Doação das Praças Públicas, Áreas Verdes e de Esporte e da outras providências. Comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O membro da Comissão da Justiça e Redação, José Francisco Abrão Iziara, elaborou 4 emendas substitutivas ao presente projeto de lei referentes ao artigo 1, 2, 1º, 2º, 6º e 8º. O membro da Comissão da Cultura, Saúde e Assistência Social elaborou parecer em separado apresentado emenda substitutiva do artigo 1º do projeto em questão. O primeiro secretário procederá à leitura dos pareceres, bem como a apresentação das emendas. Comissão de Justiça e Redação. Apesar de concordar com meus ilustres pares, vejo a necessidade de apresentar emendas ao projeto, para que as finalidades não sejam deturpadas por manobras interesseiras. 1. Emenda substitutiva ao artigo 1º, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fique instituído o programa de adoção de praças públicas, áreas verdes e de esportes, pertencentes ao município de Barretos, por empresa, inclusive instituições civis, com ou sem finalidades lucrativas, através de convênio ou outro instrumento legal a ser firmado com o Poder Executivo Municipal. 2. Emenda substitutiva ao caput do artigo 2º, mantendo inalterados seus incisos, para que passe a ter a seguinte redação. 2. O programa de adoção tem por objetivo promover a participação das instituições civis e empresas nas seguintes finalidades. 3. Emenda substitutiva ao artigo 6º, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 6º. As placas de publicidade a serem expostas no logradouro deverão tê-lo, no máximo, de dimensões de 30 centímetros por 40 centímetros. Parágrafo único. A quantidade de placas referidas no caput, levando-se em conta a área utilizável dos logradouros adotados, deverá ser estabelecida por ato da administração municipal. 4. Emenda substitutiva ao artigo 8º, para que passe a ter a seguinte redação. A lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e, em especial, a Lei 2.932, de 28 de dezembro de 1994. Assim, com o acolhimento das minhas emendas, manifesto-me favoravelmente à questão. Assina o vereador Dr. José Francisco Abrão Iziara. 16. Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social. Apesar de concordar plenamente com meus ilustres pares, mas, contudo, para que a proposta alcance todos os elevados objetivos, sugiro ao douto plenário a aprovação da seguinte emenda. Emenda substitutiva ao artigo 1º, para que passe a ter a seguinte redação. Fique instituído o programa de adoção de praças públicas, áreas verdes e de esportes, pertencente ao município de Barretos, por empresas, inclusive instituições civis ou sem finalidades lucrativas, através de convênio ou outro instrumento legal, a ser firmado com o Poder Executivo, mediante a realização de procedimento licitatório. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 30 de outubro de 2006. Vereador André Luiz Rezec. Está em primeira discussão as emendas e o projeto. Está em votação a emenda substitutiva do artigo 1º, apresentada pelo membro da Comissão de Redação, Dr. Kiko. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovada a emenda do Dr. Kiko. Questão de ordem, presidente, é que tem uma emenda do Kiko no artigo 1º e eu tenho uma emenda no artigo 1º que já está englobando a do Kiko, não está? Então, eu acho que só acrescenta. Só para ver como vai ser colocado em votação, que vai ser colocado uma, depois outra em cima. Então já coloca as duas. A do Kiko já foi aprovada. Já coloquei em votação. A do Kiko já. A única diferença que a minha do Kiko,
eu pego a do Quick, só que eu coloco que quando vai adotar uma área, seria mediante licitação. Porque eu tenho certeza que a rotatória que vai para a via das comitivas tem um interesse grande. E a pracinha que fica escondida não tem interesse nenhuma. Então o Poder Executivo vai ter o direito de, quando colocar o licitatório, quando for pegar um lugar que é muito bom, ter que levar algum lugar que não é tão bom junto, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Democracia, nós somos... eu tinha colocado em votação. O André tinha pedido pela ordem a hora que eu estava pondo em votação. Então, eu vou pôr em votação a retirada do pedido de votação minha, da colocação em votação. Está... Só um minutinho, João, para não confundir. Nós vamos colocar em votação... Só estou dizendo para não tumultuar o que eu vou explicar aqui. Então, está em votação a emenda do Kiko. E se ela for aprovada, a do André não vai ter validade. Os que concordam com a retirada da emenda do Kiko, e incluso a do André, não é isso? Não, você vai colocar em votação a emenda do Kiko. Então, está em votação a emenda do Kiko. Os que concordam permaneçam a comissão, os contrários se manifestam. Então, acho que todos tinham que prestar atenção. Então, o Kiko está pedindo para vocês votar contra a emenda dele. A proposta dele é mais abrangente. Isso. E foi rejeitado o seu pedido. Eu sinto saudade do Cristo. Rejeitado pelo Kiko e pelo André. Tá. Agora vamos aqui, né? Então, em decorrência, a emenda do André foi... Não, cadê do André? Vamos pôr do André. Cadê do André? Está aqui. Não, essa aqui é do Kiko. Foi aprovada a emenda do Kiko, então a do André, por consequência, foi rejeitada. Foi rejeitada do André, então. Então, Tá certo. Vamos continuar. aonde que eu vou aqui? Esse Não, daqui, emenda não. substitutiva. Está em votação a emenda substitutiva do artigo 2º apresentada pelo membro da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Kiko. Os que concordam permaneçam na comissão, os contrários se manifestam. Aprovada a do Kiko. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Vamos lá. Está em votação a emenda substitutiva do artigo 6º, apresentada pelo membro da Comissão de Justiça, Dr. Kiko. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Aprovada a emenda do Dr. Kiko. Então, agora aqui é mais uma, isso. Está em votação a emenda substitutiva do artigo 8º, apresentada pelo membro da Comissão de Justiça, Dr. Kiko. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Aprovada. Está em votação a emenda substitutiva, agora é do André, do artigo 1º, apresentada pelo membro da Comissão de Cultura e Saúde e Assistência Social, André Rezec. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Rejeitada contra o voto do Otávio, Existo, Euripim, Cláudio Honor, Mandioquinha e João Minaré. Já, só foi para poder. Como que é essa aqui? Isso, agora está em votação o projeto de lei Está em votação o projeto de lei em sua redação original. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei no original em primeira discussão e votação. O vereador João Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei já com as emendas incluídas. Eu não vou falar isso aqui, não. Fala o quê? Põe uma letra aqui, uma palavra aqui que eu nem sei o que é. O vereador Euripim solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Justificativa de voto, vereador Paulo Correia. Senhor presidente, votamos favorável ao projeto, até inclusive
Nós estamos fazendo um requerimento à Secretaria da Indústria e Comércio, porque esse projeto vai de encontro àquele contrato da OSpace que a gente está aí desde o ano passado discutindo, porque ele não está sendo cumprido. Nós aprovamos um projeto regulamentando, porque a discussão era porque não tinha uma lei regulamentando a exploração dos espaços públicos. Agora, essa lei vai de encontro, Existo, porque a gente está até pedindo, se acaso não estiver sendo cumprido esse contrato, que se rompa esse contrato com essa firma. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de Lei 090, Olímpio Jorge Nabem, da denominação de Dorotóvio do Nascimento Filho, anexo da Escola Municipal, professor Dorotóvio do Nascimento. Com vista ao vereador André Rezec, que não apresentou parecer por escrito, mas irá manifestar verbalmente. Pela tramitação. Para a ciência, os senhores vereadores, o membro da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Kiko, apresentou parecer separado a ser contrário ao projeto em questão. Tá. O vereador Zias solicita dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Aos favoráveis permaneçam como estão. Contrário se manifesta. O nome da escola lá. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifesta. Contra o voto do vereador Dr. Kiko. Aprovado contra o voto do Dr. Kiko. Projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador João Alberto Pinaré, com fundamento do parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segunda votação e discussão contra o voto do vereador Dr. Kiko. O vereador João Minaré solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Na página de cumprimento, projeto de lei 096, prefeito municipal dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames diagnósticos clínicos, retinopatia e premanaturidade, catarata e glaucoma congênitos, infecções, traumas de partos e cegueira, através da técnica conhecida como reflexo vermelho, teste do olhinho e da providências correlatas. A comissão permanente elaborou parecer favorável. O vereador João Alberto Pinaré solicita dispensa da leitura dos parecer. Está em primeira discussão. Não havendo orador, está em primeira votação. Os favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão primeira discussão e votação. O vereador Euripim, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão e votação na noite de hoje. A regimental está em segunda discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifesta. Aprovado o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Euripim solicita apreciação e redação final na noite de hoje. A regimental está em votação e redação final. Os favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifesta. Aprovado o projeto de lei por unanimidade, redação final do projeto de lei. Continua na página. Cumprimento do projeto de decreto legislativo 05 de 2006. Concede o diploma do tirador de destaque do ano jovem artigo Diego Henrique Chicalé. A Comissão de Justiça e Redação apresentou parecer favorável. O vereador Mandioquinha solicita dispensa de leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em primeira discussão e votação. O vereador Euripim, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei de decreto legislativo em segunda discussão e votação. O vereador Dr. Otávio solicita a apreciação e redação final na noite de hoje. A regimental está em votação e redação final.
São favoráveis, permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de decreto legislativo. A sessão solene será marcada ainda esse mês. Vamos ver o dia, né? Ofício 864, Prefeito Municipal encaminha balancete referente ao mês de setembro de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela regularidade formal do presente balancete, deixando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo análise final. O vereador João Minaré solicita dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o balancete. Qual? Ofício 72 de 2006, José Luiz Yunes encaminha plano de aplicação relativo ao terceiro trimestre do exercício 2006 do Fundo Municipal da Saúde. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela regularidade formal do presente plano de aplicação, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Claudio Honor solicita dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. São favoráveis, permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade do balancete. Ofício número 239, Prefeito Municipal encaminha demonstrativo referente à aplicação do recurso à manutenção e desenvolvimento do ensino durante o terceiro trimestre de 2006. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer favorável pela regularidade formal do presente balancete, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador André solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade demonstrativo. Ofício 075, José Luiz Yunes encaminha prestação de conta de gastos pagos no Fundo Municipal de Saúde relativo ao mês de agosto de 2006. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade do formal presente de balancete, deixando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo análise final. O vereador Euripim solicita dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a prestação de contas. Matéria do expediente, né? Matéria do expediente, o vereador Euripim solicita englobamento da matéria regimental. Procederei à leitura da propositura. O vereador que desejar discutir deverá solicitar destaque. Requerimento 989, Lilico. Requerimento 900, Lilico. Requerimento 901, Lilico. Requerimento 902, Euripim. Requerimento 903, Euripim. Requerimento 904, Euripim. Requerimento 905, Luiz Carlos Anastácio. Requerimento 906, Paulo Henrique Correia. Requerimento 907, André. Requerimento 908, André. Requerimento 909, Euripim. Requerimento 911, Paulo Henrique Correia. Requerimento 912, Existo. Requerimento 900 destaque. Requerimento 900 do Existo, tá? Requerimento 913, Euripim. Requerimento 914, Euripim. Requerimento 915, Euripim. Requerimento 916, Euripim. Requerimento 917, Lilico. Requerimento 919, Paulo Correia. Requerimento 920, Paulo Correia. Requerimento 921, Paulo Correia. Requerimento 922, Paulo Correia. Requerimento 924, Paçoca. Requerimento 300, indicações. 352, Lilico. Indicação 353, existe destaque. 354, existe destaque. 355, existe destaque.
Requerimentos do vereador Olímpio Jorge Nabem em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos honram com sua presença no plenário, em nome do Paulinho Furacão, meu grande amigo, companheiro, quero cumprimentar a todos. Senhor presidente, o requerimento 902, eu tive a oportunidade de participar no 4º andar da Santa Casa. É um projeto que está sendo implantado entre a Secretaria da Educação com relação um projeto classe hospitalar de apoio pedagógico. Para vocês entenderem melhor, esse projeto vem de encontro, onde é deslocada até o local uma professora da rede municipal, que durante o período em que as crianças ficam internadas na pediatria, essa professora desenvolve um trabalho pedagógico para que as crianças possam, naquele período difícil de enfermidade, não perder realmente a concentração com relação ao ensino e dar tranquilidade aos pais naquele momento difícil. Nós tivemos a oportunidade de poder estar participando, de ajudar a pediatria, fornecendo condições, televisão, material pedagógico para que possa ser realizado esse projeto. Então, eu estou congratulando a nossa coordenadora, a Roseli Cipriano, que vem fazendo um grande trabalho na educação, por esse projeto que realmente vem de encontro com a realidade e necessidade daquelas pessoas que têm seus filhos internados por alguma enfermidade e possam, naquele período difícil, estar podendo ter essa ajuda da administração municipal através desse projeto. Já o requerimento 903, senhor presidente, e eu já quero enfocar nesse requerimento 903, o também requerimento, se possível for, o 909, porque trata-se do mesmo assunto, embora são divisões diferentes do futebol varziano, que é a série B1 e B2, que costuma-se dizer que realmente o varziano é a série B, onde as disputas são mais acirradas. Eu quero aqui contemplar minha alegria, felicidade às equipes que, no final dessa jornada, consagraram campeões. São o Habitar Brasil, o vice-campeão, o Bandeirantes, da B1. E na B2, o Montenegro, que foi campeão, e o Sumaré. Parabenizar todas essas equipes durante esse trabalho, durante esse período das competições, dos jogos, e parabenizar por ter acabado realmente da forma como todos esperavam, dentro da lealdade, onde o melhor realmente venceu. Então, eu fico muito feliz como esportista, participei, acompanhei alguns jogos e parabenizo as equipes da série B1 e B2 que consagraram, que foram campeãs durante as competições realizadas. O requerimento 904, senhor presidente, fui procurado por alguns munícipes que nós sabemos que o CEMUP é um órgão que, sendo implantado em alguns bairros da nossa cidade carentes, no caso do São Francisco, até no Distrito Rural, no Alberto Moreira, ele vem de encontro com as pessoas que, por um meio ou outro, quer alguma atividade extra para poder, não vou preencher seu tempo, para poder aprender alguma coisa. Então, no setor norte da nossa cidade, onde abrange Santa Terezinha, Marília e outros bairros adjacentes, antigamente existia um CEMUP na administração anterior que era no centro comunitário e foi extinto. Então, eu estou solicitando o estudo para se colocar, para se implantar esse CEMUP naquele local, para poder atender aquela população que tem cobrado constantemente o trabalho, para que não fique realmente prejudicado um setor norte da nossa cidade. E, senhor presidente,
embora não pedir destaque, mas eu vou falar, né, que é o Dia do Comerciário. Eu, particularmente, por ter o meu trabalho voltado muito ao atendimento ao público, ao desempregado, ao empregado, à parte trabalhista, a gente tem sempre um envolvimento geral com todas aquelas pessoas que trabalham no comércio. E o Dia do Comerciário, que foi comemorado agora recentemente, a gente fez um voto de congratulação no dia 30 de outubro, esperando que realmente a nossa luta com relação a essa classe tão sofrida, trabalhadora, que agora tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, e não tem que questionar e nem reclamar, porque não é fácil, e a gente vai fazendo esse voto de congratulação, pedindo para que alguma lei, alguma coisa seja feita para respaldar essa classe tão sofrida e que realmente merece um carinho especial, que é o comerciário. O requerimento 914, senhor presidente, eu solicito aqui a construção de uma ciclovia no canteiro central da Avenida João Batista da Rocha. Nós entendemos que essa ciclovia colocada nos bairros que interliga a Cristiano de Carvalho com o Barretos 2, caiu com bons olhos, a população tem aceitado, tem usufruído o máximo daquele local, e entendemos que essa ciclovia, na ciclovia, Avenida João Batista da Rocha, para o pessoal se localizar, é no Paulo Prata, também, através agora do horário de verão que se iniciou recentemente, o pessoal vai se utilizar de caminhadas, desse trabalho físico durante as tardinhas, então esperamos que o prefeito também, vamos cuidar do lado de cá também, da parte da final da Vila América, da Vila Rios, no Paulo Prata, daquele canteiro, construindo uma ciclovia que vem de encontro com a realidade daquela população. E, senhor presidente, também, o requerimento 915, que eu não pedi destaque, mas eu vou falar, do nosso grande companheiro, presidente dos sindicatos policiais civis, doutor Alice Simões Júnior, Antônio Alice Simões Júnior, que, através do seu trabalho incansável em nossa cidade, a doutora Gláucia, é uma pessoa que já é um cidadão barretense, e a gente tem acompanhado o seu trabalho, e agora, recentemente, ele foi eleito presidente dos sindicatos policiais civis da região. E aí vai nosso voto de congratulação, parabenizando o doutor Antônio Alice por esse brilhante trabalho. E para finalizar, senhor presidente, o requerimento 916/2006, eu estou congratulando com a loja Fortaleza da Construção, do nosso grande amigo Julião, que também vem fazendo um trabalho, já inteirando o seu primeiro ano de nova administração, sob nova direção, e a gente que acompanha aquela empresa onde emprega quase 30 funcionários, a gente parabeniza essa empresa que vem crescendo nossa cidade e vem fazendo um bom trabalho, e vai aí meu voto de congratulação para a empresa do nosso grande amigo Júlio Francisco. É só isso, senhor presidente. Continua em segunda discussão. Liga para o Carlinhos. Só um minutinho. Requerimento. Colocou em votação. Está em votação os requerimentos e indicações do vereador Euripim. Os que concordam permaneçam com comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 920. Chama o André lá, não já resolve, né? Paulo Henrique Correia, em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente Mandioquinha, senhores vereadores, o requerimento 920/2006 trata do Barretos 2. O Barretos 2 tem alguns moradores passando por uma série de dificuldades. Lá são 160 casas
que a Caixa Econômica Federal arrematou, das quais 60 já foram colocadas no leilão, já está praticamente sendo negociada, e tem 37 casas que a gente teve na Engeia e ainda pode ser renegociada. Até chamo existo, a situação dos moradores do Barretos 2. São 160 casas que foram arrematadas pela Caixa, das quais 60 casas já estão em processo de leilão, e 100 casas que vai caminhar para o mesmo caminho. E me chama a atenção porque alguns moradores falam que pegam empréstimos para estar renegociando o IPTU, mas, na verdade, o cadastro, quero saber informações do Executivo, para mim o cadastro está de forma errada na Prefeitura, porque essas casas, 160 casas, pertencem à Caixa Econômica Federal, e é da Caixa Econômica Federal que tem que se cobrar o IPTU. Não do morador do Barretos 2, e sim da Caixa Econômica Federal. Tem gente com R$ 1.500, R$ 2.000 em atraso, tenta tirar um financiamento, na verdade está pagando IPTU da Caixa Econômica Federal. Então a gente está cobrando o Executivo para que nos dê essa informação e regularize a situação. Essas 160 casas é de propriedade da Caixa Econômica, então o IPTU devido é da Caixa Econômica Federal. E, tirando essas informações, a gente pode estar orientando os moradores. É uma situação muito difícil que a gente espera que seja regularizada em favor do morador. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, pode falar, senhor presidente. Paulo, fico muito satisfeito de ver que o senhor está preocupado com essas pessoas carentes lá, inclusive o pessoal tendo se procurado. Sei que o senhor está lutando em favor a eles, porque realmente a gente está tendo condições nem de pagar as prestações. Imagina R$ 1.500 de IPTU. Uns 1.500. É muito difícil. Eles conseguiram ficar com aquela casa nas situações que estão hoje lá. Eu estive lá andando, mas o senhor está de parabéns. Vai atrás, a gente vai até Bauru se for preciso. Eu vou com a sua excelência, para a gente tentar resolver esse problema. Tá, joia, obrigado pela parte. São 37 casas ainda que podem estar sendo renegociadas com a Engeia. Isso é importante, a gente sempre está salientando. São 160 que já está em processo de arrematação e essas 37 podem reverter a situação delas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Se Horácio permanece em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Existe o pedido de destaque nos teus requerimentos e indicações. Você quer falar? Está em discussão requerimentos e indicações do Existo. O vereador... Não? Não... Está em votação os requerimentos e indicações do vereador Existo. Os que concordam permaneçam com a comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade todos os requerimentos que foi solicitado destaque. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os que concordam permaneçam com a comissão, os contrários se manifestam. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro-se encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa semana.